O som dos saltos no mármore ecoou pelo salão de festas do grande Hotel Recife. Cabeças se viraram em sincronia, como se uma força magnética as puxasse. Yolanda Menezes avançava com passos firmes, segurando as mãos de dois meninos idênticos de 6 anos. Os garotos, com olhos castanhos penetrantes, eram a cópia exata de Teodoro Braga, que permanecia paralisado ao lado de sua noiva, Morgana Cavalcante. Cristais tilintavam em sussurros, enquanto o burburinho inicial dava lugar a um silêncio sepulcral. A orquestra, que segundos antes executava uma valsa requintada, interrompeu a música abruptamente. Yolanda, com um vestido azul marinho que realçava sua silhueta recuperada, após anos de cuidados com os filhos, parou diante do casal de noivos. Teodoro, ela disse com voz clara, audível para todos os 300 convidados da alta sociedade pernambucana. Estes são Davi e Tomás, os filhos que você expulsou antes mesmo de nascerem. O empresário do setor imobiliário empalideceu. Seus olhos percorreram os rostos dos meninos, captando cada detalhe, o formato do queixo, as sobrancelhas arqueadas, até o jeito de franzir a testa. Tudo igual a ele. Que absurdo é esse? Eunice Braga, mãe de Teodoro, adiantou-se com sua postura aristocrática. Seguranças, retirem esta oportunista e estas crianças imediatamente. Morgana Cavalcante, herdeira de um conglomerado rival no setor hoteleiro, manteve-se impassível. Apenas seus dedos apertando com mais força a taça de champanhe indicavam sua perturbação. Não será necessário, Yolanda retrucou com calma estudada. Tirou do bolso um envelope. Aqui estão os testes de DNA que comprovam a paternidade. 7 anos, Teodoro. 7 anos construindo sozinha o que você destruiu em minutos. Os fotógrafos contratados para registrar o luxuoso evento agora capturavam o escândalo. Flashes iluminavam intermitentemente o rosto atônito de Teodoro, que não conseguia desviar o olhar dos meninos. Mamãe, ele é o papai? Perguntou Davi, o mais extrovertido dos gêmeos. Aquela pergunta inocente pareceu despertar Teodoro. Ele deu um passo à frente, mas Yolanda recuou, puxando os filhos para junto de si. Agora não, ela sussurrou para o filho. Então, voltando-se para Teodoro. Você tem meu contato. Quando quiser conhecer seus filhos, se é que quer, sabe onde me encontrar. Com a mesma determinação com que entrou, Yolanda virou-se e caminhou para a saída, deixando para trás um salão em completo caos. Teodoro viu-se subitamente sozinho no centro do salão. Morgana havia se retirado discretamente com seus pais. Os convidados, divididos entre o constrangimento e a curiosidade mórbida, começavam a se dispersar. Apenas Eunice permanecia ao seu lado, seu rosto aristocrático contorcido numa máscara de fúria. Não acredito que aquela mulher teve a audácia, sibilou ela. Depois de todos estes anos, aparecer assim, né, com essas crianças. Eles são idênticos a mim, murmurou Teodoro, ainda atordoado. Bobagem. Qualquer menino pode parecer com qualquer homem se olharmos com a intenção certa. Eunice alisou o broche de diamantes em seu conjunto de tweed. Amanhã mesmo chamaremos os advogados. Isso não ficará assim. Mas Teodoro já não a ouvia. Em sua mente, via o flash de memórias. Yolanda anunciando a gravidez. Ele dominado pelo pânico e influenciado pelas insinuações de sua mãe sobre a fidelidade da esposa, exigindo que ela resolvesse a situação. O divórcio relâmpago. Os documentos alterados para esconder a verdadeira extensão de sua fortuna. Yolanda saindo da mansão em Boa Viagem com apenas 2 malas, sem direito a despedidas. O que ninguém na festa poderia imaginar é que aquele momento havia sido meticulosamente planejado por Yolanda durante anos. De volta ao pequeno apartamento alugado em Porto de Galinhas, ela observava os filhos adormecidos enquanto a babá, Dona Zefa, preparava um chá na cozinha. Correu tudo como o planejado? Perguntou a senhora de cabelos grisalhos que havia sido seu porto seguro desde que chegara à cidade costeira, grávida e desesperada. Exatamente como planejei. Yolanda respirou fundo, permitindo-se pela primeira vez naquela noite sentir o tremor em suas mãos. Ele ficou chocado. Todos ficaram. E agora? Agora esperamos.
O Teodoro que eu conheci não vai simplesmente ignorar isso. Ele vai investigar, vai querer ter certeza. E quando tiver, tem certeza que é isso que quer, minha filha? Dona Zefa colocou a xícara fumegante nas mãos de Yolanda. Remexer no passado às vezes traz mais dor que alívio. Não estou buscando alívio, Zefa. Estou buscando justiça, por mim e pelos meus filhos. Enquanto isso, na cobertura do grande Hotel Recife, Teodoro dispensava o último dos convidados que insistiam em permanecer, oferecendo falsos confortos e curiosidades mal disfarçadas. Quando finalmente ficou sozinho, serviu-se de um uísque duplo e caminhou até a varanda. O mar de Recife brilhava sob o luar, mas seus pensamentos estavam em outra praia, mais ao sul, Porto de Galinhas, o lugar onde Yolanda havia se refugiado. A cidade que ele monitorava à distância há anos, através de investigadores discretos que garantiam que ela e ele agora sabia, seus filhos estivessem bem. Um gesto que nem ele mesmo compreendia totalmente. Por que se importar com o bem-estar de uma mulher que acreditava ter lhe traído? O celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Morgana. Precisamos conversar. Amanhã, almoço no Brennand. Sem escândalos, por favor. Teodoro sorriu amargamente. Morgana Cavalcante não era uma mulher que se abalava facilmente. Filha de seu maior concorrente no mercado imobiliário do Nordeste, ela tinha ambições próprias que iam muito além de um casamento por amor. A fusão das empresas Braga Cavalcante seria o maior negócio do setor nos últimos 10 anos. Um negócio que agora estava ameaçado. Seu telefone tocou novamente. Era seu assistente Genésio Tavares. Doutor Teodoro, lamento incomodá-lo a esta hora, mas achei que gostaria de saber. A senhora Yolanda está hospedada no Hotel Maré Alta, a 3 quadras daí, com os meninos. Vai ficar por uma semana, segundo a reserva. Teodoro suspirou. Genésio sempre fora mais leal a Yolanda que a ele. Não era surpreendente que soubesse de seus movimentos. Obrigado, Genésio. Doutor Teodoro, se me permite, aqueles meninos são a sua cara. O empresário desligou sem responder, mas as palavras de seu assistente pesavam. Terminando o uísque de um só gole, Teodoro tomou uma decisão. Amanhã mesmo mandaria seu advogado preparar uma oferta, uma soma exorbitante em troca do silêncio de Yolanda. Todo mundo tinha um preço, ele pensou. Mesmo Yolanda, com toda a sua integridade, não resistiria a alguns milhões. O que ele não sabia é que a mulher que reaparecera em sua vida não era mais a jovem ingênua que conhecera 7 anos atrás. A Yolanda, que aguardava seus próximos movimentos, tinha aprendido a jogar o mesmo jogo que ele, só que com regras diferentes. A manhã seguinte trouxe o burburinho inevitável. As manchetes dos tabloides locais gritavam: escândalo no noivado do ano. Ex-esposa apresenta herdeiros ocultos do Império Braga. Fotos do momento exato em que Yolanda confrontava Teodoro estampavam as páginas de fofocas, analisadas por especialistas em linguagem corporal que dissecavam cada expressão do empresário. Yolanda folheava as notícias enquanto tomava café da manhã com os filhos na varanda do hotel. Davi e Tomás, alheios à tempestade que haviam ajudado a desencadear, disputavam quem conseguiria identificar mais espécies de pássaros nos coqueiros próximos. Mamãe, por que aquele homem de ontem parecia assustado em nos ver? Perguntou Tomás, sempre o mais observador. Yolanda pousou o jornal, escolhendo as palavras com cuidado. Durante anos, havia descrito Teodoro como um pai distante que um dia os conheceria quando estivesse pronto. Nunca mencionara rejeição ou abandono. Às vezes, as pessoas ficam surpresas com coisas que não esperavam, mesmo que sejam coisas boas. Ela respondeu, acariciando os cabelos do filho. Vamos dar um tempo para ele se acostumar com a ideia de ser pai de vocês, está bem? O celular de Yolanda vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Doutora Menezes, sou Ricardo Fontes, advogado de Teodoro Braga. Gostaria de marcar uma reunião ainda hoje. Assunto urgente. Ela havia previsto isso. Teodoro sempre acreditara que dinheiro resolvia tudo. 3 da tarde, lobby do meu hotel, respondeu sucintamente. Enquanto isso, no restaurante Brennand,
Teodoro enfrentava o olhar calculista de Morgana. A mulher, impecável em seu conjunto coral, parecia mais preocupada com a repercussão do escândalo nos negócios do que com qualquer aspecto emocional da situação. Precisamos administrar isso rapidamente, ela disse, após o garçom servir o vinho. Meu pai já ligou 3 vezes esta manhã. A fusão está em risco. Já estou cuidando disso, respondeu Teodoro tenso. Meu advogado vai se encontrar com ela hoje mesmo. Ofereceremos um acordo generoso. Morgana sorriu, um gesto que não alcançava seus olhos. Estamos falando da mesma Yolanda Menezes, que se recusou a aceitar pensão quando você a expulsou? A mesma que construiu uma carreira respeitável como designer de interiores sem usar seu sobrenome. Não me parece o tipo de pessoa que se vende. Teodoro encarou-a, surpreso. Como sabe tanto sobre ela? O sorriso de Morgana ampliou-se. Querido, você acha mesmo que eu entraria nesse casamento sem conhecer todos os seus esqueletos no armário? Eu sei sobre Yolanda há meses, sobre os gêmeos também. Foi como um soco no estômago. Sabia e não me disse nada? Informação é poder, Teodoro. Eu pretendia usar isso, estrategicamente, depois do casamento, para garantir certas concessões na fusão das empresas. Naquele momento, Teodoro viu Morgana com clareza pela primeira vez. Não a noiva deslumbrante, mas a estrategista fria que via seu casamento apenas como uma transação comercial. Exatamente como ele. De volta ao Hotel Maré Alta, pontualmente às 3 da tarde, Yolanda sentou-se diante de Ricardo Fontes, um homem de meia idade com um terno impecável e uma pasta de couro italiano. Doça. Menezes, meu cliente está disposto a ser extremamente generoso. Ele começou após os cumprimentos formais. Estamos falando de uma quantia que garantiria o futuro educacional dos meninos e seu conforto permanente. Yolanda observou enquanto ele deslizava um papel pela mesa. O número escrito à mão fez seu estômago revirar. Era mais dinheiro do que ela jamais veria em toda a sua vida, trabalhando como designer. Em troca, discrição absoluta, um acordo de confidencialidade, que naturalmente, testes de DNA oficiais para confirmar a paternidade. Yolanda pegou o papel, dobrou-o cuidadosamente e devolveu ao advogado. Diga ao seu cliente que não estou interessada em seu dinheiro. O que quero é o reconhecimento legal dos meus filhos como herdeiros legítimos do nome e patrimônio Braga. E algo que talvez ele nem saiba que existe: a verdade. O advogado pareceu desconcertado. Que verdade? Yolanda levantou-se, encerrando a reunião. Isso é algo que ele terá que descobrir por si mesmo, ou perguntar à mãe dele. Enquanto o advogado se retirava, visivelmente desconfortável, Yolanda sentiu uma presença familiar. Virou-se e viu Genésio Tavares, o assistente de Teodoro, observando-a discretamente do outro lado do lobby. Quanto tempo, Genésio? Ela cumprimentou, aproximando-se. O homem, que sempre fora tratado com respeito por ela e com desdém por Teodoro, sorriu nervosamente. Dona Yolanda, os meninos são muito bonitos. Obrigada. Você veio a mando dele? Genésio olhou ao redor, certificando-se de que não seriam ouvidos. Vim por conta própria. Há coisas que a senhora precisa saber. Sobre os documentos do divórcio, sobre como ele escondeu a fortuna real e sobre a mentira que a mãe dele contou. Os olhos de Yolanda brilharam. Finalmente, após 7 anos, as peças começavam a se encaixar. Estou ouvindo, ela disse. À medida que Genésio falava, revelando os detalhes da conspiração que a expulsara da vida de Teodoro, a determinação de Yolanda apenas crescia. Não era mais apenas por dinheiro ou status. Era por justiça, por reparação e pela chance de seus filhos conhecerem a verdade sobre suas origens, por mais dolorosa que fosse. O império de mentiras começava a ruir, tijolo por tijolo. Na cobertura do Grande Hotel Recife, Teodoro aguardava impaciente o retorno de seu advogado. A conversa com Morgana o deixara perturbado, não apenas pela revelação de que ela já sabia sobre os gêmeos, mas pela frieza com que planejava usar essa informação. O telefone tocou. Era Ricardo Fontes. Ela recusou a oferta, doutor.
Disse que quer o reconhecimento legal dos meninos como seus herdeiros. E mencionou algo sobre a verdade, algo que o senhor deveria perguntar à sua mãe. Teodoro sentiu o sangue gelar nas veias. Que verdade seria essa? E por que envolveria Eunice? Tem mais uma coisa, continuou o advogado. Seu assistente, Genésio, ele estava lá conversando com ela depois que saí. Aquela noite, enquanto uma tempestade tropical se formava sobre o Recife, 3 pessoas não conseguiam dormir. Teodoro, assombrado por perguntas sem resposta. Yolanda, fortalecida pelas revelações de Genésio. E Eunice Braga, que pressentia que o castelo de mentiras que construíra estava prestes a desmoronar. 3 dias se passaram desde o confronto no lobby do hotel. Yolanda havia estendido sua estadia em Recife, instalando-se com os filhos numa casa alugada em Boa Viagem. Davi e Tomás estavam encantados com a proximidade da praia, alheios à tempestade emocional que se formava ao seu redor. Naquela manhã, enquanto as crianças brincavam na areia sob o olhar atento de Dona Zefa, que viera de Porto de Galinhas para ajudar, Yolanda recebeu uma mensagem inesperada. Precisamos conversar. Sem advogados, sem família, apenas nós 2, Teodoro. O encontro foi marcado para o final da tarde, no Parque das Esculturas, um local público o suficiente para evitar cenas, mas discreto para uma conversa privada. Quando Yolanda chegou, Teodoro já a esperava, observando o mar com o semblante carregado. Obrigado por vir, ele disse, sem olhar diretamente para ela. O que quer, Teodoro? Por que agora? Depois de 7 anos... Por que aparecer justo no meu noivado? Yolanda deu uma risada seca. Acha mesmo que foi coincidência? Escolhi o momento em que você estaria mais vulnerável, quando teria mais a perder. Exatamente como você fez comigo. Teodoro finalmente virou-se para encará-la. Havia algo diferente em seus olhos. Não era raiva ou indignação, mas uma sombra de dúvida. O que Genésio te contou? A verdade. Que você alterou documentos no divórcio para esconder sua verdadeira fortuna. Que me expulsou sob ameaças quando soube da gravidez. E que sua mãe teve um papel fundamental nisso tudo. Teodoro passou a mão pelos cabelos, num gesto de frustração que Yolanda conhecia bem. Você não entende. Minha mãe me mostrou provas, e-mails, mensagens, de que você estava me traindo, que os filhos não eram meus. Foi como um tapa. E você acreditou? Sem me confrontar, sem me dar chance de defesa? Eu estava confuso, pressionado. A empresa estava em crise. Meu pai acabara de se ausentar. Teodoro evitou a palavra morte, como sempre fazia ao referir-se ao falecimento do pai. Minha mãe disse que tinha contratado um detetive, que as provas eram irrefutáveis. Yolanda deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dele. Olhe para mim e diga que, no fundo, acreditou nisso. Que realmente pensou que eu seria capaz de tal coisa. O silêncio de Teodoro foi mais revelador que qualquer resposta. Foi o que pensei, ela disse por fim. Você escolheu acreditar no pior sobre mim porque era conveniente, porque facilitava se livrar da esposa grávida que poderia complicar seus planos. Não foi assim, ele protestou, mas sua voz carecia de convicção. Então, como foi? Me conte, Teodoro. Estou curiosa para saber como você justifica ter expulsado a mulher que amava, grávida de seus filhos, com apenas o que ela conseguia carregar em 2 malas. As ondas quebravam nas rochas abaixo, marcando o ritmo da conversa dolorosa. Nenhum dos 2 percebeu a figura que os observava à distância. Eunice Braga, com seus óculos escuros e lenço de seda, testemunhando o confronto que tanto temia. O que você quer, afinal? Perguntou Teodoro derrotado. Já disse ao seu advogado. Reconhecimento legal dos meninos e a verdade exposta. E se eu lhe der o que pede? O que acontece com seu plano de vingança? Yolanda sorriu tristemente. Não é vingança, Teodoro. É justiça. Para mim e para nossos filhos. Eles merecem saber quem são, de onde vêm. Merecem conhecer o pai, por mais imperfeito que ele seja. Algo nas palavras dela pareceu atingir Teodoro profundamente. Eles sabem quem sou? Contei que o pai deles é um homem ocupado, importante, que um dia estaria pronto para conhecê-los. Nunca falei mal de você, se é o que está perguntando. Nunca quis que crescessem com amargura.
Teodoro respirou fundo, como se tomasse coragem. Quero conhecê-los oficialmente, sem advogados, sem testes de DNA formais, apenas conhecer meus filhos. Era mais do que Yolanda esperava naquele primeiro encontro. Ela assentiu lentamente. Amanhã. Venha à casa que alugamos. Às 10 da manhã, eles estarão ansiosos. Enquanto se afastava, deixando Teodoro sozinho com seus pensamentos, Yolanda não viu Eunice emergir das sombras, aproximando-se do filho com passos decididos. O que foi isso? A matriarca exigiu saber. Você está realmente considerando reconhecer essas crianças sem nem ao menos fazer um teste de DNA? Teodoro encarou a mãe com uma expressão que ela nunca havia visto antes. É hora de parar com as mentiras, mãe. Eu vi aqueles meninos. São meus filhos, meu sangue. E quero saber exatamente que provas você me mostrou 7 anos atrás, porque estou começando a suspeitar que foram tão falsas quanto sua preocupação com minha felicidade. Eunice empalideceu, mas manteve a postura. Tudo o que fiz foi para protegê-lo. Aquela mulher não era digna do nome Braga. Não tinha linhagem, não tinha posição. Era uma oportunista. Era a mulher que eu amava. E que você afastou de mim com mentiras. As palavras pairaram entre eles como uma sentença. Pela primeira vez em sua vida, Teodoro via sua mãe não como a matriarca poderosa que controlava tudo ao seu redor, mas como uma mulher manipuladora, cujas ações haviam destruído sua chance de felicidade. Amanhã vou conhecer meus filhos, ele declarou, virando-se para ir embora. E depois disso vamos ter uma longa conversa sobre verdades e mentiras, mãe. Enquanto isso, na casa alugada em Boa Viagem, Yolanda preparava Davi e Tomás para o grande encontro do dia seguinte. Como explicar a crianças de 6 anos as complexidades do mundo adulto? Como prepará-los para conhecer o pai que nunca esteve presente, mas que agora queria entrar em suas vidas? Lembram do que sempre contei sobre o papai? Ela começou sentada na beira da cama, onde os gêmeos já estavam de pijama. Que ele é muito ocupado, respondeu Davi prontamente. E que um dia ele ia querer nos conhecer, completou Tomás. Yolanda sorriu, controlando a emoção. Pois esse dia chegou. Amanhã o pai de vocês vem nos visitar. Ele é legal? Perguntou Davi, sempre prático. Ele vai gostar da gente? Quis saber Tomás, o mais sensível. Yolanda abraçou os dois. Ele vai amar vocês. É impossível não amar. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Yolanda permitiu-se chorar silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza ou amargura, mas de alívio. Por 7 anos, carregara sozinha o peso de proteger os filhos da verdade dolorosa. Agora, finalmente, esse fardo poderia ser compartilhado. Na manhã seguinte, pontualmente às 10 horas, a campainha tocou. Davi e Tomás, arrumados com suas melhores roupas, aguardavam ansiosos ao lado da mãe. Quando a porta se abriu, revelando Teodoro Braga com um gigantesco urso de pelúcia em cada braço, o tempo pareceu congelar. Olá, ele disse, sua voz traindo o nervosismo. Eu sou o pai de vocês. Davi, impetuoso como sempre, foi o primeiro a reagir. Uau, você é mesmo igualzinho a gente. Ou a gente que é igualzinho a você, corrigiu Tomás, provocando risadas. Naquele momento simples, algo mudou. A tensão que permeava o ar dissolveu-se, dando lugar a um estranho sentimento de possibilidade. Não era perdão, ainda era cedo demais para isso, mas talvez fosse o começo de um novo capítulo. Enquanto os meninos arrastavam Teodoro para mostrar seus brinquedos favoritos, Yolanda observava à distância, pensando que às vezes a vida oferece segundas chances quando menos esperamos. O desafio era saber aproveitá-las sem esquecer as lições do passado. A visita de Teodoro durou mais do que o planejado. Após horas jogando futebol na praia, construindo castelos de areia e compartilhando sorvetes, os 4 retornaram à casa. Os gêmeos, exaustos mas felizes, adormeceram rapidamente depois do banho, deixando Yolanda e Teodoro sozinhos na varanda, contemplando o mar e o passado. Eles são incríveis, disse Teodoro, a voz embargada. Tão inteligentes, tão completos. Cresceram sem privilégios materiais, mas com muito amor, respondeu Yolanda.
Nunca quis que sentissem a falta de um pai como uma privação. Teodoro inspirou profundamente. Yolanda, sei que não tenho direito de pedir isso, mas quero fazer parte da vida deles daqui para frente. De verdade. Não apenas visitas ocasionais ou presentes caros. E Morgana? O noivado? A fusão das empresas? Ele riu sem humor. O noivado acabou. Ontem à noite, depois que nos encontramos. Percebi que não poderia seguir com aquela farsa. E ela aceitou assim tão facilmente? Na verdade, ela pareceu quase aliviada. Disse que a fusão das empresas ainda pode acontecer, mas em outros termos, estritamente profissionais. Yolanda observou-o atentamente, procurando sinais da manipulação que tanto a ferira no passado. Mas o que viu foi apenas um homem cansado de mentiras, enfrentando as consequências de suas escolhas. Não será fácil, ela advertiu. Construir uma relação com os meninos levará tempo, e quanto a nós dois, há muita água sob a ponte. Não estou pedindo para voltarmos, ele esclareceu rapidamente. Apenas uma chance de ser pai, de conhecê-los, de vê-los crescer, de compensar, de alguma forma, esses 7 anos perdidos. Yolanda assentiu lentamente. Podemos começar assim, um passo de cada vez. Quando Teodoro finalmente se foi, Yolanda permaneceu na varanda, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu. Seu plano inicial de vingança havia tomado um rumo inesperado. O que começara como uma busca por justiça e retribuição, agora se transformava em algo mais complexo. Uma chance de cura, não apenas para os meninos, mas talvez até para ela mesma. O que ela não imaginava é que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. As revelações que Genésio compartilhara eram apenas a ponta do iceberg de segredos que a família Braga guardava. E Eunice, sentindo seu controle escorregar entre os dedos, não se renderia sem lutar. Na manhã seguinte ao encontro com os gêmeos, Teodoro dirigiu-se à mansão da família em Aldeia, nos arredores do Recife. A propriedade, com seus jardins impecáveis e arquitetura colonial modernizada, era o símbolo do poder e tradição dos Braga. Foi ali que cresceu sob o olhar vigilante de Eunice, sempre exigindo perfeição, sempre lembrando-o do peso do nome que carregava. Encontrou a mãe no solário, tomando chá com 2 senhoras da sociedade, amigas de longa data, que ajudavam a espalhar fofocas e moldar a opinião pública da elite recifense. Senhoras, se me dão licença, Teodoro interrompeu educadamente. Preciso falar com minha mãe em particular. As mulheres se retiraram rapidamente, não sem antes trocarem olhares curiosos. O escândalo do noivado ainda era o assunto preferido nas rodas sociais. Que grosseria, Teodoro, reclamou Eunice servindo-se de mais chá. Estávamos discutindo a próxima gala beneficente do hospital. Estavam discutindo como abafar o escândalo do seu neto bastardo, isso sim, ele rebateu, sentando-se à frente dela. Mas isso não importa agora. Precisamos conversar sobre as mentiras que você me contou 7 anos atrás. Eunice pousou a xícara delicadamente, seus dedos enrugados, mas ainda firmes. Não sei do que está falando. Sabe sim. As supostas provas de que Yolanda estava me traindo. Os e-mails, as mensagens que você disse ter encontrado. Tudo forjado, não é? A matriarca não respondeu imediatamente. Seu olhar vagou pelo jardim, onde rosas raras que ela mesma cultivava desabrochavam sob o sol tropical. Fiz o que precisava ser feito, ela finalmente admitiu. Aquela moça não era para você, sem tradição, sem nome. Uma designer de interiores. Imagine o que seu pai diria. Meu pai está morto há 8 anos, mãe. E ele mais que ninguém entenderia. Afinal, casou-se com você contra a vontade de sua própria família. Ou esqueceu que os Mendonça nunca aprovaram que o herdeiro deles se casasse com uma professora primária. O comentário atingiu Eunice como uma bofetada. Sua história de ascensão social através do casamento com Augusto Braga era cuidadosamente maquiada em todas as narrativas familiares. É diferente, ela sibilou. Eu trouxe refinamento para esta família, cultura, conexões. O que aquela moça poderia oferecer além de um rosto bonito? E agora vem com essas crianças. Meus filhos, Teodoro a corrigiu firmemente. Meus herdeiros legítimos.
Nem sabemos se são realmente seus. Poderiam ser de qualquer um. Foi a gota d'água. Teodoro levantou-se, atingindo a mesa com um golpe que fez a porcelana fina estremecer. Eles são meus filhos. Qualquer um com olhos pode ver isso. E eu os reconhecerei publicamente, com ou sem sua aprovação. Eunice também se levantou, sua pequena estatura compensada pela força de presença que sempre intimidara Teodoro. Se fizer isso, se reconhecer esses bastardos, está por conta própria. Esqueça seu lugar nesta casa, esqueça sua herança. Minha herança? Teodoro riu amargamente. A empresa que construí sozinho depois que meu pai se foi? O patrimônio que tripliquei com meu trabalho? É disso que está falando, mãe. Não se esqueça de quem pagou sua educação, suas conexões, quem abriu portas para você. E não se esqueça de quem mantém o padrão de vida ao qual você se acostumou. Teodoro respirou fundo, tentando controlar a raiva. Não estou pedindo sua permissão, mãe. Estou comunicando uma decisão já tomada. Vou reconhecer meus filhos. Vou fazer parte da vida deles. E se isso significa romper com você, que seja. A ameaça pairou no ar como uma nuvem carregada. Eunice, pela primeira vez, percebeu que seu controle sobre o filho estava se esvaindo. Você vai se arrepender, ela murmurou. Aquela mulher vai sugar tudo de você, assim como fez antes. Teodoro apenas balançou a cabeça, cansado de argumentar. Ao sair da mansão, sentiu um peso sendo removido de seus ombros, como se aos 38 anos, finalmente estivesse se libertando das amarras que a mãe lhe impusera por toda a vida. O que ele não percebeu foi o olhar calculista que tomou conta de Eunice assim que ficou sozinha. A matriarca não perderia seu controle tão facilmente. Se não podia impedir o reconhecimento dos netos, ao menos garantiria que Yolanda Menezes nunca, jamais, voltasse a ocupar o lugar que um dia fora seu. Na casa de Boa Viagem, Yolanda recebia uma visita inesperada. Morgana Cavalcante, elegante como sempre em um conjunto de linho branco, parecia estranhamente à vontade para alguém que acabara de ter seu noivado rompido. Acho que precisamos conversar, disse a herdeira, aceitando o café que Yolanda oferecia. Os gêmeos estavam na escola, proporcionando privacidade para aquele encontro inusitado. Sobre o que, exatamente? Perguntou Yolanda cautelosa. Sobre Teodoro, sobre o Império Braga e sobre como podemos nos beneficiar mutuamente desta situação. Yolanda ergueu as sobrancelhas, surpresa. Não entendo. Você acabou de ter seu noivado rompido por minha causa, basicamente. Morgana deu uma risada cristalina. Oh, querida, nunca foi sobre amor, acredite. Foi sempre sobre negócios. A fusão Braga-Cavalcante ainda está sobre a mesa, mesmo sem o casamento. E o que isso tem a ver comigo? Teodoro está vulnerável agora, emotivo, tomando decisões baseadas em sentimentos, não em lógica. Isso é perigoso para os negócios. Yolanda cruzou os braços defensiva. Continuo não entendendo o que isso tem a ver comigo. Preciso saber suas intenções. Se pretende voltar com ele, retomar seu lugar como senhora Braga, ou se apenas quer garantir o futuro dos seus filhos. A franqueza da pergunta pegou Yolanda de surpresa. Minhas intenções pessoais não são da sua conta. Tornam-se minha conta quando afetam um negócio de R$500 milhão, rebateu Morgana sem perder a compostura. Olhe, não estou aqui como rival. Estou aqui como mulher de negócios. Preciso saber com quem estou lidando. Algo na honestidade brutal de Morgana fez Yolanda relaxar um pouco. Não voltei para retomar nenhum lugar. Voltei por justiça. Para que meus filhos tenham o que é deles por direito. Seu nome, sua herança. A verdade sobre suas origens. E quanto a Teodoro? Yolanda hesitou. Isso é complicado. Há muita mágoa, muita água sob a ponte. Morgana assentiu, satisfeita com a resposta. Então talvez possamos trabalhar juntas de certa forma. Eu ajudo a garantir que seus filhos tenham tudo o que merecem, que Teodoro cumpra suas obrigações sem intervenções indesejadas de Eunice. Em troca, você mantém Teodoro emocionalmente estável o suficiente para fechar a fusão das empresas. Era uma proposta surpreendente, quase surreal. Duas mulheres, que deveriam ser rivais, unindo forças contra a matriarca manipuladora que ameaçava a ambas,
por motivos diferentes. Por que faria isso? Perguntou Yolanda, ainda desconfiada. Porque reconheço uma mulher forte quando vejo uma, e porque, ao contrário de Eunice, não vivo no século passado. Não preciso de um casamento para conseguir o que quero nos negócios. Morgana sorriu, estendendo a mão. Então, temos um acordo. Yolanda observou aquela mão estendida, considerando as implicações. Uma aliança com Morgana significava uma poderosa aliada contra Eunice. Por outro lado, confiar em alguém tão calculista era um risco. Preciso pensar, respondeu finalmente. Claro, Morgana levantou-se graciosamente. Mas não demore muito. Eunice já está tramando alguma coisa, posso sentir. Aquela mulher nunca aceitará perder o controle sobre o filho ou sobre o império que ajudou a construir. Quando Morgana partiu, Yolanda sentou-se sozinha na varanda, observando o mar. Sua vida havia se transformado em uma telenovela da vida real, com alianças inesperadas e inimigos poderosos. O que começara como uma busca simples por justiça estava se tornando um jogo perigoso de poder e manipulação. E em meio a tudo isso, havia 2 meninos inocentes que finalmente conheceram o pai e que agora sonhavam com a família completa que nunca tiveram. Como protegê-los neste campo minado de emoções e interesses? A resposta para esta pergunta viria mais cedo do que ela imaginava e de uma forma totalmente inesperada. Aquela noite, Teodoro chegou sem aviso para o jantar. Trazia presentes para os meninos, 2 telescópios idênticos, pois descobrira o interesse deles por astronomia. Davi e Tomás receberam os presentes com alvoroço, arrastando o pai para o quintal para montá-los imediatamente, apesar do céu ainda claro do início da noite. Você deveria ter avisado, disse Yolanda, observando a cena pela janela da cozinha. Desculpe, respondeu Teodoro genuinamente contrito. Tive uma discussão com minha mãe hoje e, bem, precisava ver os meninos. Eles têm um efeito calmante em mim. Havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade que Yolanda não via desde os primeiros meses de namoro, quando Teodoro ainda não vestira completamente a armadura de empresário implacável. Morgana esteve aqui hoje, ela comentou, decidindo ser direta. Teodoro pareceu surpreso. O que ela queria? Formar uma aliança, aparentemente, contra sua mãe. Isso soa como Morgana. Ele riu sem humor. Sempre 2 passos à frente, sempre calculando os melhores movimentos. Eles observaram em silêncio, enquanto os gêmeos tentavam apontar os telescópios para a primeira estrela visível no céu que escurecia. Teodoro, Yolanda falou suavemente. O que realmente quer disso tudo? A pergunta pegou-o desprevenido. Como assim? Você voltou para nossas vidas há menos de uma semana. Rompeu um noivado. Enfrentou sua mãe. Está formando laços com filhos que nem sabia que existiam até pouco tempo. O que espera que aconteça agora? Teodoro ficou em silêncio por um longo momento. Honestamente, não sei. Estou improvisando, Yolanda, tentando consertar o que posso enquanto posso. E quanto a nós? Ela insistiu. Qual o seu plano? Ele virou-se para encará-la, seus olhos refletindo a luz suave da cozinha. Não tenho um plano. Só sei que desde que os vi naquela festa, algo mudou em mim. Como se eu tivesse acordado de um longo pesadelo. Por 7 anos, vivi no piloto automático, construindo um império vazio, cercado de pessoas que só viam meu nome ou minha conta bancária. Isso não responde minha pergunta. O que quero dizer é que estou redescobrindo o que realmente importa. E isso inclui conhecer meus filhos. E talvez reconectar-me com a única mulher que já amei de verdade. As palavras pairaram entre eles, carregadas de possibilidades e armadilhas. Yolanda sentiu seu coração acelerar, mas a memória da dor passada a manteve firme. É muito cedo para falar sobre isso, ela disse finalmente. Há muita coisa não resolvida entre nós. Eu sei, ele assentiu. Só estou pedindo uma chance de provar que mudei, que estou disposto a lutar pela minha família desta vez. Antes que Yolanda pudesse responder, um grito animado do quintal interrompeu a conversa. Mãe, pai, venham ver. Achamos Vênus. Pai. A palavra simples, pronunciada com tanta naturalidade por Davi, atingiu ambos com força.
Para os meninos que cresceram ouvindo histórias sobre o pai distante, a transição para chamá-lo assim foi surpreendentemente fácil. Para os adultos, carregava o peso de tudo que poderia ter sido. Forçando um sorriso, Yolanda juntou-se aos filhos no quintal, com Teodoro logo atrás. Enquanto se revezavam para olhar pelo telescópio, formando um quadro quase perfeito de família feliz, nenhum deles notou o carro escuro estacionado do outro lado da rua, de onde Eunice Braga observava a cena com olhos frios e calculistas. Na manhã seguinte, a manchete do principal jornal de Recife trouxe uma foto de Teodoro saindo da casa de Yolanda na noite anterior, com o título provocativo "Reconciliação à vista?". Teodoro Braga, visto com ex-esposa, após romper noivado com herdeira Cavalcante. A matéria, repleta de insinuações e fontes próximas, sugeria que a aparição de Yolanda no noivado havia sido planejada com Teodoro, que o relacionamento nunca terminara realmente e que os gêmeos haviam sido mantidos escondidos como estratégia para protegê-los da mídia. "Isso é obra da minha mãe", disse Teodoro furioso ao telefone. É exatamente o tipo de manipulação que ela faria. Yolanda, que acabara de deixar os meninos na escola improvisada que frequentariam durante sua estadia no Recife, suspirou cansada. Por que ela faria isso? Que benefício teria em inventar uma reconciliação? Para envenenar o poço, para garantir que Morgana se afaste completamente, que a fusão das empresas seja comprometida e, principalmente, para recuperar o controle sobre mim. A explicação fazia sentido. Se o mundo acreditasse que Teodoro havia planejado tudo, que nunca realmente rompera com Yolanda, tanto seus negócios quanto sua credibilidade estariam em risco. "O que fazemos agora?", perguntou Yolanda. "Vou marcar uma entrevista, esclarecer tudo. A verdade, por mais dolorosa que seja, é nossa melhor defesa neste momento." Mas antes que pudessem organizar qualquer resposta à matéria, uma nova crise surgiu. Dona Zefa ligou, em pânico, do colégio dos meninos. Davi havia desmaiado durante a aula de educação física. No hospital particular para onde o menino foi levado, Yolanda e Teodoro aguardavam ansiosamente no corredor enquanto médicos realizavam exames. Tomás, tão preocupado quanto os pais, agarrava-se ao urso de pelúcia que o pai lhe dera, recusando-se a largar a mão da mãe. Quando o cardiologista finalmente apareceu, seu rosto era uma máscara profissional que não revelava nada. "Senhores Menezes", ele começou. "Menezes e Braga", corrigiu Teodoro automaticamente. "Somos os pais de Davi", o médico assentiu. "Davi apresenta sintomas de uma condição cardíaca congênita bastante rara. Precisamos fazer mais alguns exames para confirmar, mas parece ser miocardiopatia hipertrófica familiar." "E o que isso significa?", perguntou Yolanda, a voz trêmula. "É uma condição genética que afeta o músculo cardíaco. Normalmente é hereditária." O médico olhou para Teodoro. "Há casos dessa condição na sua família, Sr. Braga?" Teodoro ficou pálido. "Sim, a meu pai. Ele teve problemas cardíacos a vida toda. Foi o que o levou embora, no final." O médico assentiu novamente. "Como suspeitei. Será necessário fazer exames também no outro gêmeo, já que a condição é genética." As horas seguintes foram um borrão de exames, consultas e decisões médicas. No final do dia, o diagnóstico estava confirmado. Davi tinha a mesma condição cardíaca do avô que nunca conhecera. Tomás, por algum milagre genético, havia escapado da predisposição. Naquela noite, com Davi já estabilizado e dormindo sob observação, Teodoro e Yolanda sentaram-se na pequena sala de espera particular, exaustos física e emocionalmente. "Por que nunca me contou sobre a condição do seu pai?", perguntou Yolanda, sem acusação na voz, apenas cansaço. "Ele sempre fez questão de esconder. Considerava uma fraqueza. Na nossa família, a aparência de força sempre foi mais importante que a verdade." Teodoro parecia derrotado. "Se eu soubesse, se tivesse estado presente, talvez pudéssemos ter descoberto antes." "Não se culpe", disse Yolanda, surpreendendo a si mesma ao colocar a mão sobre a dele. "O médico disse que, descobrindo agora, as chances de controlar a condição são excelentes. Davi terá uma vida normal, apenas com alguns cuidados extras." Teodoro olhou para a mão dela sobre a sua,
Um gesto simples de conforto que significava tanto após anos de distância. Vou estar presente agora, ele prometeu, a voz embargada. Para tudo. Consultas, tratamentos, o que for necessário. Foi um momento de conexão genuína, nascido da preocupação compartilhada com o filho. Nenhum dos dois percebeu Eunice Braga chegando ao corredor, parando bruscamente ao ver a cena de intimidade. "O que houve?" perguntou a matriarca, sua voz cortando o momento. "Recebi uma mensagem sobre meu neto estar internado." A palavra neto, usada pela primeira vez, não passou despercebida por Yolanda ou Teodoro. "Davi tem a mesma condição cardíaca que papai", explicou Teodoro, sua voz fria. "Algo que poderíamos ter descoberto anos atrás, se você não tivesse me separado da minha família com mentiras." Eunice ignorou a acusação, aproximando-se. "Posso vê-lo?" "Está sedado", respondeu Yolanda. E Tomás acabou de adormecer ao lado dele. "Tomás?" Eunice pareceu confusa. "O outro neto que você nunca conheceu", explicou Teodoro com ironia amarga. Um silêncio desconfortável se instalou. Finalmente, Eunice pigarreou. "Teodoro, podemos conversar em particular? Qualquer coisa que queira me dizer pode ser dita na frente da mãe dos meus filhos." A firmeza na voz dele surpreendeu tanto Yolanda quanto Eunice. "Bem," a matriarca ajeitou o xale de cachemir sobre os ombros. "Só queria dizer que a mansão está à disposição para vocês. Seria mais confortável para o menino se recuperar lá com toda a infraestrutura." O convite inesperado fez Yolanda levantar as sobrancelhas. Estava Eunice tentando uma aproximação genuína, ou era mais um movimento calculado em seu jogo de manipulação? "Obrigado, mãe, mas Davi ficará sob observação médica por alguns dias", respondeu Teodoro. "Depois disso, decidiremos o melhor para a recuperação dele." Eunice assentiu rigidamente. "Como preferirem, estarei à disposição." Antes de sair, a matriarca hesitou, voltando-se para Yolanda com um olhar indescritível. "Sinto muito pelo menino. Espero que se recupere logo." Quando ficaram novamente sozinhos, Yolanda soltou o ar que nem percebera estar segurando. "O que foi isso?" "Não sei", admitiu Teodoro, igualmente surpreso. "Em 40 anos, nunca vi minha mãe recuar em nada." "Acha que é sincero? O interesse pelos meninos?" Teodoro considerou por um momento. "Talvez. Ou talvez seja apenas mais uma estratégia. Com ela nunca se sabe." Ele sorriu tristemente. "Mas se existe algo capaz de derreter aquele coração de gelo, são nossos filhos. Eles têm esse efeito nas pessoas." Yolanda concordou silenciosamente. Davi e Tomás sempre foram seu porto seguro, sua força nos momentos mais difíceis. Talvez pudessem ser também a ponte para uma cura que ela nunca imaginou ser possível. O que nenhum dos dois podia prever é que, enquanto conversavam, um outro segredo da família Braga estava prestes a vir à tona. Um segredo que mudaria para sempre o equilíbrio de poder entre todos os envolvidos. No pequeno apartamento de cobertura onde vivia, Genésio Tavares contemplava um envelope envelhecido que guardara por 7 anos. Dentro dele, provas dos documentos alterados no divórcio de Teodoro e Yolanda, evidências do plano de Eunice e algo mais. Algo que nem Yolanda sabia que ele possuía. A notícia da internação de Davi o tocara profundamente. Ele sempre observara à distância, guardando seus segredos esperando o momento certo. Agora, com a saúde de uma criança em jogo, não podia mais esperar. Era hora da verdade vir à tona, por mais dolorosa que fosse. Os 5 dias que Davi passou internado transformaram a dinâmica entre Yolanda e Teodoro. Forçados a conviver no ambiente asséptico do hospital, revezando-se nos cuidados, não apenas com o filho doente, mas também com Tomás, que se recusava a se afastar do irmão, os dois estabeleceram uma trégua que gradualmente evoluiu para uma parceria hesitante. Eunice aparecia diariamente, trazendo presentes caros e especialistas médicos de sua rede de contatos. Para a surpresa de Yolanda, a matriarca demonstrava um interesse genuíno pelos netos, ainda que mantivesse a distância emocional que caracterizava sua personalidade. Na manhã em que Davi recebeu alta, com recomendações para repouso e acompanhamento regular, a questão sobre onde a família ficaria tornou-se inevitável.
Minha oferta continua de pé, disse Eunice, antes que Teodoro ou Yolanda pudessem discutir. A mansão tem espaço de sobra, enfermeiras à disposição, e ficaria mais fácil para Teodoro acompanhar o tratamento do menino. Yolanda e Teodoro trocaram olhares. A proposta fazia sentido logístico, mas a ideia de morar sob o mesmo teto que a mulher que destruíra seu casamento fazia Yolanda hesitar. Precisamos pensar no que é melhor para Davi, disse Teodoro em voz baixa. E para Tomás também. O que pesou na decisão final foi a animação dos gêmeos com a ideia de conhecer a casa do avô que nunca haviam conhecido, de explorar os jardins que a mãe sempre lhes descrevera com saudade. Ficaremos por enquanto, concordou Yolanda relutantemente, até Davi estar completamente recuperado. A mudança para a mansão da família Braga foi surreal. Yolanda caminhou pelos corredores que um dia conhecera tão bem, agora como uma visitante, uma estranha. Os jardins, antes sua paixão, estavam descuidados. Poucos dos empregados que haviam servido a casa durante seu breve casamento ainda trabalhavam ali. Seu antigo quarto, nosso antigo quarto, está preparado, disse Teodoro constrangido. Mas mandei preparar também o quarto de hóspedes da ala leste, se preferir. Yolanda optou pelo quarto de hóspedes, estabelecendo uma fronteira clara. Os meninos ficaram em quartos contíguos, próximos ao dela, enchendo o corredor silencioso com suas risadas e conversas. Naquela primeira noite na mansão, após os meninos adormecerem, Yolanda encontrou Teodoro na biblioteca, um cômodo austero com prateleiras do chão ao teto, repletas de livros que ninguém realmente lia. Parece que foi em outra vida, ela comentou, olhando ao redor. Quando morei aqui, foram apenas 3 meses, respondeu Teodoro, servindo-se de um drink. Às vezes penso que sonhei aquela época. Para mim foram os meses mais intensos da minha vida. Conhecer sua família, o casamento apressado, a gravidez surpresa e então, o fim. Teodoro engoliu o uísque de um só gole. Yolanda, sobre aquela época, há tanto que preciso te dizer, explicar. Não precisa, ela interrompeu. Genésio já me contou. Sobre as provas falsas que sua mãe lhe mostrou. Sobre como você estava vulnerável após a perda do seu pai. Ele riu sem humor. Genésio sempre foi mais leal a você que a mim. Não o culpo. Teodoro serviu-se de outra dose. Mas mesmo assim eu deveria ter confiado em você. Deveria ter questionado, investigado. Em vez disso, me deixei manipular, com medo de perder o controle, de mostrar fraqueza. Éramos jovens, Yolanda concedeu. Yolanda. Eu, recém-formada. Você assumindo o império do seu pai, sob a sombra constante de expectativas impossíveis. Um silêncio confortável se instalou enquanto ambos se perdiam em memórias. Finalmente, Teodoro o quebrou. Você seguiu em frente. Construiu uma carreira, criou nossos filhos sozinha. Eu apenas me afundei no trabalho, em relacionamentos vazios. Não foi fácil, admitiu Yolanda. Nos primeiros meses em Porto de Galinhas, mal tinha dinheiro para o aluguel. Se não fosse Dona Zefa me acolhendo, como se conheceram? Ela era faxineira na pousada onde me hospedei inicialmente. Quando soube que eu estava grávida e sozinha, ofereceu um quarto nos fundos da casa dela. Ajudou no parto, cuidou dos meninos enquanto eu trabalhava. Tornou-se a família que eu não tinha mais. O relato tocou Teodoro profundamente. Gostaria de ter estado lá. Agora você está, respondeu Yolanda simplesmente. É o que importa para os meninos. Quando ela se levantou para se retirar, Teodoro a chamou uma última vez. Yolanda, obrigado por dar essa chance, não a mim, mas à nossa família. Ela assentiu e saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos e remorsos. O que nenhum dos dois sabia é que na escuridão do corredor fora da biblioteca, Eunice escutara toda a conversa, seu rosto uma máscara impenetrável de cálculo e determinação. Na manhã seguinte, a mansão recebeu uma visita inesperada. Morgana Cavalcante, impecável em um conjunto de seda rosa pálido, chegou durante o café da manhã, surpreendendo a todos. Espero não estar interrompendo o momento familiar, disse ela com um sorriso educado, aceitando o café oferecido pela empregada. Eunice, claramente desconfortável com a presença da ex-noiva do filho, mantinha um sorriso rígido.
Os gêmeos observavam a recém-chegada com curiosidade, enquanto Teodoro parecia confuso. "A que devemos a honra?" perguntou ele. "Negócios, naturalmente. Recebi a proposta revisada para a fusão das empresas e queria discutir alguns pontos pessoalmente." Morgana voltou-se para Yolanda com um sorriso genuíno. Além disso, queria saber como está o pequeno Davi. Soube do ocorrido. Antes que Yolanda pudesse responder, Eunice interviu. "Certamente esses assuntos podem ser tratados no escritório, não durante um café da manhã familiar." O termo familiar não passou despercebido por ninguém, especialmente quando dito com tal entonação de ironia. Morgana, imperturbável, manteve o sorriso. "Claro, dona Eunice, mas já que todos estão reunidos, talvez seja o momento ideal para discutirmos como a nova configuração familiar afetará os negócios." "Nova configuração?" questionou Teodoro. "Ora, Teodoro," Morgana gesticulou elegantemente. "Agora que você reconheceu oficialmente seus herdeiros, naturalmente haverá mudanças na estrutura acionária, nos planos de sucessão, nos acordos que estávamos negociando." Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Eunice empalideceu visivelmente. "Ainda não oficializamos nada," ela disse rapidamente. "São apenas arranjos temporários." "Não, mãe," interrompeu Teodoro com firmeza. "Já solicitei aos advogados que preparassem os documentos para o reconhecimento legal de Davi e Tomás como meus herdeiros. Será oficializado esta semana." Os meninos, percebendo a tensão crescente, pediram licença para brincar no jardim. Assim que saíram, Eunice explodiu. "Como pôde fazer isso sem me consultar? Sem considerar as implicações para a empresa, para nossa posição social?" "Nossa posição social?" Teodoro riu sem humor. "Mãe, estamos em 2024, não em 1950. Ninguém se importa se meus filhos nasceram dentro ou fora de um casamento." "A sociedade recifense se importa," insistiu Eunice. "As famílias tradicionais, nossos círculos." "Círculos dos quais eu nunca realmente fiz parte," rebateu Teodoro. "Sempre fui tolerado por eles pelo tamanho da minha conta bancária, nunca aceito." Morgana observava o embate com interesse clínico, enquanto Yolanda mantinha-se em silêncio, preferindo não intervir em uma discussão familiar que tecnicamente não lhe dizia respeito. "Se me permitem," Morgana finalmente interrompeu. "Do ponto de vista estritamente empresarial, o reconhecimento oficial dos meninos só fortalece a posição de Teodoro. 2 herdeiros saudáveis, a continuidade do nome Braga assegurada. Os investidores adoram esse tipo de estabilidade dinástica." Eunice lançou a Morgana um olhar gelado. "Se não se importa, esse é um assunto de família, e da qual, graças a Deus, não faço mais parte," concordou Morgana com um sorriso. Voltou-se para Teodoro. "Podemos conversar sobre a proposta em seu escritório?" Quando Teodoro e Morgana se retiraram para discutir negócios, Eunice e Yolanda ficaram sozinhas na sala de jantar, o silêncio entre elas carregado de tensão não resolvida. "Então," começou Eunice tamborilando os dedos sobre a toalha de linho, "parece que conseguiu o que queria. Reconhecimento, posição, dinheiro." "Nunca foi sobre dinheiro," respondeu Yolanda calmamente. "Não? Então por que voltar agora, depois de tantos anos? Por que não antes?" "Porque antes eu ainda estava me reconstruindo, aprendendo a viver sozinha, a ser mãe, a construir uma carreira." Yolanda encarou a sogra diretamente. "E porque precisava estar forte o suficiente para enfrentar você e suas manipulações." Eunice ergueu as sobrancelhas, surpresa com a franqueza. "Admirável, devo reconhecer. Mas ingênuo se pensa que isso terminará como nos contos de fadas, com vocês voltando a ser uma família feliz." "Não tenho ilusões sobre isso," garantiu Yolanda. "Estou aqui pelos meus filhos, para garantir que tenham o que é deles por direito, que conheçam o pai, a história completa de onde vieram." Algo na determinação tranquila de Yolanda pareceu atingir Eunice. Por um breve momento, a matriarca baixou a guarda. "Sabe, quando conheci Augusto, o pai de Teodoro, eu também não tinha nada. Era apenas uma professora primária apaixonada pelo herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do Recife." Ela suspirou, perdida em memórias. "A família dele me desprezava, assim como eu desprezei você. História se repetindo, suponho."
A confissão inesperada pegou Yolanda de surpresa. Nunca imaginara que pudesse ter algo em comum com a mulher que tanto a ferira. O que fez você mudar? Aceitá-los finalmente? Perguntou Yolanda. Eunice olhou pela janela onde os gêmeos brincavam no jardim. Ver Davi naquela cama de hospital, tão pequeno, tão parecido com Teodoro na mesma idade, com a mesma condição que levou meu marido. Sua voz falhou. Percebi que estava repetindo os erros dos pais de Augusto, deixando o orgulho e as convenções sociais se sobreporem ao que realmente importa. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Yolanda jamais receberia de Eunice. Não era perdão, não apagava os 7 anos de separação e dor, mas era um começo. Os meninos adorariam conhecer mais sobre o avô, disse Yolanda suavemente. Sobre a história da família. Um breve sorriso tocou os lábios de Eunice. Tenho álbuns, objetos pessoais, coisas que Augusto gostaria que os netos conhecessem. Por um momento, um entendimento silencioso se estabeleceu entre as duas mulheres. Não amizade, nem mesmo simpatia ainda, mas um respeito relutante nascido do amor compartilhado por aquelas crianças. O momento foi interrompido pelo som da campainha. Uma empregada entrou apressadamente. Senhora, é o Sr. Genésio Tavares. Diz que precisa falar com a dona Yolanda e o Dr. Teodoro urgentemente. Algo sobre documentos importantes. Eunice empalideceu, como se pressentisse que o último de seus segredos estava prestes a ser revelado. E ela estava certa. O que Genésio trazia consigo mudaria para sempre o equilíbrio de poder na família Braga e revelaria a última peça do quebra-cabeça que Yolanda vinha montando há 7 anos. Genésio Tavares aguardava na sala de estar principal, segurando nervosamente um envelope amarelado. Seu rosto normalmente sereno estava tenso, como quem carrega um peso a tempo demais. Quando Teodoro e Yolanda entraram, seguidos à distância por Eunice, o assistente levantou-se respeitosamente. Senhor Genésio, Teodoro cumprimentou-o com formalidade. Minha mãe disse que tem algo urgente para nos mostrar. Sim, doutor Teodoro. Genésio olhou brevemente para Eunice, que permanecia na soleira da porta como uma sentinela silenciosa. Na verdade, guardei isto por 7 anos, esperando o momento certo. Com a condição do menino Davi, não posso mais me calar. Ele entregou o envelope a Yolanda. Dentro havia documentos, recibos, e-mails impressos, uma coleção meticulosa de evidências. O que é isto? Perguntou ela, folheando os papéis. A prova de que o doutor Teodoro não apenas escondeu ativos durante o divórcio, mas também... Genésio hesitou, olhando novamente para Eunice. A prova de que seu império imobiliário foi construído sobre uma ideia que a senhora desenvolveu quando ainda eram casados. Teodoro franziu o senho confuso. Do que está falando? O projeto Morada Sustentável, explicou Genésio. O conceito de condomínios ecoeficientes, que se tornou o carro-chefe das empresas Braga nos últimos 5 anos. A ideia original era da dona Yolanda. Yolanda empalideceu folheando rapidamente até encontrar seus esboços originais, suas anotações sobre arquitetura sustentável, designs de interiores que integravam eficiência energética e estética. Trabalhos que fizera durante o breve casamento, compartilhados empolgadamente com o marido em noites descontraídas. Você pegou meus projetos? Perguntou ela incrédula. Teodoro parecia genuinamente confuso. Não sabia que eram seus. Encontrei os esboços no escritório da casa, meses depois que você partiu. Assumi que eram de um dos nossos arquitetos. Esboços que, coincidentemente, estavam em papel timbrado com o nome dela, interrompeu Genésio. Desenhos assinados com seu nome de solteira? Eu nunca... Teodoro parou abruptamente, compreensão amanhecendo em seu rosto.